Antes que houvesse chuva eu plantei, antes que houvesse música eu dancei, antes de acontecer eu vi, antes que eu pudesse ver eu criei, antes da porta se abrir eu bati, e antes de receber eu pedi. Antes que eu pudesse achar, eu busquei. Pela fé em Deus eu tudo conquistei. É pela fé, tudo é pela fé. O justo vive pela fé. E não existe fé sem a Bíblia. Não existe fé sem uma palavra para nós termos uma convicção. É por isso que eu quero te encorajar no dia de hoje. Aumente a sua fé através da exposição à palavra de Deus. Romanos 10 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Ouça a palavra, seja por meio de leituras, por meio de ministrações, por meio de músicas que cantam a palavra, porque tem muita música aí que se diz gospel, que você não tem que ouvir, porque não presta. Mas, querido, ouça a palavra genuína, para que a sua fé venha crescer. Seja bem-vindo ao nosso vídeo, eu sou o Leandro Machado, esse é o Projeto Bíblia em um Ano, e mais um dia nós estamos aqui para ler a Bíblia juntos. Se você é novo no canal, já deixa seu like, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para que o YouTube te avise, porque todo dia a gente tem vídeo novo. Então, sem enrolação, bora lá agora para João, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 25. Depois a gente vai lá para a 2 Crônicas, vamos começar um livro novo hoje e vamos finalizar lendo Zacarias. Pastor, tem Zacarias na Bíblia? Tem o livro de Zacarias, sim. Bora lá, João 7,25. Ele diz assim: alguns do povo que moravam em Jerusalém começaram a perguntar uns aos outros: não é este homem a quem procuram matar? Aqui está ele. Porém, falando em público, ele não lhes dizia coisa alguma. Será que os nossos líderes acreditam que ele é o Cristo? Mas como pode este ser homem? Sabemos de onde ele vem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em alta voz: sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu venho, mas não estou aqui por minha própria vontade. Aquele que me enviou é verdadeiro e vocês não o conhecem, mas eu o conheço porque venho dele e ele me enviou a vocês. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém colocou as mãos nele, porque ainda não havia chegado a hora. Muito entre as multidões do templo creram nele e diziam: afinal, alguém espera que o Cristo faça mais sinais que esse homem tem feito? Quando os fariseus ouviram que as multidões sussurravam essas coisas, ele e os principais sacerdotes enviaram guarda do templo para prendê-lo. Jesus, porém, lhes disse: estarei com vocês só mais um pouco, então voltarei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e não poderão ir para onde eu vou. Os judeus se perguntavam: para onde você pretende ir? Será que planeja partir e ir aos judeus em outras terras? Talvez até ensine os gregos? O que ele quer dizer quando fala: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e não poderão ir para onde eu vou? Jesus, no último dia, o mais importante da festa, ele se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba, pois as escrituras declaram: rios de águas vivas transbordarão do interior daqueles que crerem em mim. E quando ele falou água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado, pois mais tarde aí eles iriam crer nele. Naquela ocasião o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus não tinha sido glorificado. Quando as multidões ouviram e disseram isso, alguns declararam: certamente este homem é profeta, por quem esperávamos. Outros afirmaram: ele é o Cristo, e ainda outros disseram: não é possível. Cristo virá porventura da Galileia? As escrituras afirmaram claramente que o Cristo nascerá numa linhagem real de Davi em Belém, o povoado onde o rei Davi nasceu. Assim, a multidão estava dividida a respeito de Jesus. Alguns queriam que ele fosse preso, mas ninguém colocou a mão nele. Quando os guardas do templo voltaram para sem ter prendido Jesus, os principais sacerdotes e fariseus perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Ninguém ouviu falar como ele, responderam. Vocês foram enganados, zombaram os fariseus. Por acaso um de nós que seja o líder, o fariseu, creu nele? As multidões ignorantes o seguem, mas elas não têm conhecimento da lei, são amaldiçoadas. Então Nicodemos, o líder que antes havia se encontrado com Jesus, perguntou: a lei permite condenar um homem antes mesmo de haver uma audiência? Você também é da Galiléia? Responderam eles. Procure e veja por si mesmo. Nenhum profeta vem da Galiléia. Então todos foram para a sua casa. Eles estavam procurando algum motivo de fato para prender Jesus, mas lembra que tudo que foi profetizado ainda precisava acontecer, e eles só aprendem quando Jesus diz: é chegada a minha hora. Então a gente vai acompanhar aqui, assim como já vimos nos outros evangelhos, o caminho de Jesus até a cruz, onde ele faz alguns milagres, depois ele é preso, e aí a gente sabe que vai acontecer, findando em crucificação e ressurreição. Bora lá então para a gente começar agora um capítulo novo, né? Um livro novo. Agora 2 Crônicas, capítulo de número 1.
Bora lá, 2 Crônicas, capítulo de número 1. É isso mesmo? É isso aí. Não, bora lá. Eu acho que eu li errado, peraí. Às vezes eu me enrolo, mas tá certo. 2 Crônicas, capítulo de número 1. Bora lá então. Salomão, filho de Davi, estabeleceu firme controle sobre o seu reino, pois o Senhor, seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Salomão convocou todas as autoridades de Israel, generais, capitães de exércitos, juízes, todos os líderes, chefes dos clãs. Então conduziu toda a comunidade ao lugar de culto em Gibeon, pois ali ficava, não é, a tenda do encontro, e essa era a tenda que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Davi tinha transportado a arca de Deus de Kiriat Jearim para a tenda que ele havia preparado para Jerusalém, mas o altar de bronze feito por Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, ainda estava ali em Gibeon, em frente ao tabernáculo do Senhor. Então Salomão e o povo se reuniram nesse local para consultar ao Senhor na presença de Salomão. Ofereceu então ele 1000 holocaustos sobre o altar de bronze que estava na tenda do encontro. Naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peço o que quiser e eu te darei. Salomão respondeu a Deus: tu mostraste grande amor, leal ao meu pai Davi, e agora me fizeste rei em seu lugar. Ó Deus, cumpre sua promessa que fizeste ao meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso como o pó da terra. Dai-me sabedoria e conhecimento para que eu lidere bem, pois quem é capaz de governar este grande povo? Deus disse a Salomão: uma vez que esse é o seu desejo, não pediu riqueza, bem, fama, nem morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar bem o meu povo, sobre o qual fiz rei, certamente lhe darei sabedoria e conhecimento que pediu. Também lhe darei riqueza e bens, fama, como nenhum outro rei jamais terá. Então Salomão voltou para a tenda do encontro, no lugar de culto em Gibeon, para Jerusalém, e reinou sobre todo Israel. Salomão juntou muitos carros de guerra, cavalos, e possuía 1400 carros de guerra, 12.000 cavalos, mantinha algum deles na cidade designada para guardar esses carros de guerra, e outros perto dele em Jerusalém. O rei se tomou prata e ouro tão comum em Jerusalém como as pedras. Havia tanta madeira valiosa de cedro como as figueiras bravas que cresceram nas colunas de Judá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia. Os comerciantes, os reis, que adquiriram na Cilícia pelo preço de mercado. Naquela época, um carro de guerra do Egito custava 600 peças de prata e um cavalo 150 de prata. Depois eram exportados aos reis hititas e aos reis da Síria. Bora lá então, agora a gente vai para Zacarias. A gente vê aqui o início da história de Salomão, né, dele começando a governar, e ele vai criar de fato um grande reinado e uma grande riqueza. Bora lá então aqui, é Zacarias. Poxa, deixa eu arrumar aqui. Aí, o negócio tá caindo. Aí, bora lá. E aí ele diz assim então, agora Zacarias, capítulo de número 13. Né? Vamos ver aqui o que Zacarias profetiza. Ele fala, ó, naquele dia uma fonte será aberta para a linhagem de Davi, os habitantes de Jerusalém, uma fonte para purificá-los de todos os seus pecados e impurezas. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eliminarei da terra a idolatria, de modo que até o nome dos ídolos será esquecido. Amém. Porque o povo de Israel gostava muito de adorar os ídolos aqui, não é verdade? E ele diz assim, ó, removerei da terra... BTV... Removerei os profetas e o espírito de impureza. Se alguém continuar a profetizar, o seu próprio pai e sua própria mãe dirão, você deve morrer, pois profetiza mentiras em nome do Senhor. E enquanto ele estiver profetizando, seu pai e sua mãe o matarão. Meu Deus, sangue no olho aqui, né? E aí ele coloca, naquele dia as pessoas terão vergonha de dizer que tem dom de profetizar. Ninguém vestirá roupas de profeta para enganar os outros. Dirá, não sou profeta, sou lavrador. Comecei a trabalhar no campo quando era menino. E se alguém perguntar, que feridas são essas no seu peito? Ele responderá, fui ferido na casa dos meus amigos. Desperto a espada contra o meu pastor, o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas serão dispersas, e eu me voltarei contra os cordeiros. 2/3 dos habitantes da terra serão feridos e morrerão, diz o Senhor, mas restará 1/3 da terra. Farei essa terça parte passar pelo fogo e a purificarei, e a refinarei como quem refina a prata, e purificarei como quem purifica o ouro. Ela invocará meu nome, e eu lhe responderei. Direi, este é o meu povo, e ela dirá, o Senhor é o nosso Deus. Então, em meio a tanta destruição, uma luz no fim do túnel, não é? E o povo vai se dobrar e vai reconhecer que Deus é o Deus verdadeiro. Amém? O que Deus falou no seu coração no dia de hoje? Escreve aqui embaixo, eu vou ficar muito feliz de ver. Escreve aqui, Deus não muda. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela sua fidelidade. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Pai, porque a tua palavra nos fortalece, nos mantém de pé. Abre os nossos olhos para conhecermos quem o Senhor é, para conhecermos quem nós somos e fazermos melhores escolhas. Que nós não venhamos agir como os fariseus, Pai, que perseguiram Jesus, não é simplesmente por não gostar das verdades que eles estavam dizendo. Que nós venhamos ser confrontados pelas verdades da palavra, mudar a nós e não querer
mudar a Bíblia, Pai, e assim, ao fazer escolhas acertadas, venhamos viver o melhor do Senhor. Eu oro por cada um dos meus irmãos, Pai, que estão passando por dias difíceis, quer enfermidades, problemas financeiros. Eu oro para que a bênção do Senhor encontre a vida de cada um deles. Pai, no nome de Jesus, eu oro e te agradeço por tudo. Amém. Compartilhe esse vídeo nessas redes sociais, compartilhe nos grupos do WhatsApp e eu te espero amanhã no nosso próximo vídeo, no nome de Jesus. Tchau, tchau.